Mas a gente está dando início a mais um ISCM e hoje para discutir sobre o cristão e a depressão. A gente vai discutir sobre isso de uma maneira muito bíblica. Pastor, primeiramente eu queria que a gente começasse contextualizando, né, o tema da depressão. Primeiramente, por que a gente precisa achar importância em tratar desse tema como igreja? Muito bem. Veja bem, quando a gente trata dessa questão da depressão e a gente analisa sob dois pontos de vista. Em primeiro lugar, daquilo que a Bíblia ensina e daquilo que nós vivenciamos como seres humanos, a gente percebe inúmeras razões, inúmeros motivos pelos quais é obrigatório, não chega a ser nem algo opcional, mas é obrigatório para nós, como cristãos, como seres humanos, trabalhar esse tema da depressão, sobretudo usando a nossa cosmovisão bíblica, né? A nossa visão de palavra de Deus em relação a tudo quanto nós vivenciamos e experimentamos nesta vida. Então, tratando de maneira específica no que diz respeito à questão da depressão, a gente vê, em primeiro lugar, que é um fato que você encontra na própria revelação de Deus, através dos muitos exemplos de personagens bíblicos, onde ao longo das suas vidas, pelo menos em um determinado momento, eles tiveram que se deparar com a depressão. E aí a gente se lembra do exemplo de Moisés, em virtude de toda a sobrecarga que ele tinha na condução do povo de Israel. Houve um dado momento da sua vida onde ele chegou para Deus e pediu para que Deus lhe tirasse a vida. Você vai um pouco mais adiante, chega no caso de Jó. Diante de todos aqueles sofrimentos pelos quais ele estava passando, a perda da saúde, dos bens, também dos seus próprios filhos, ele chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento. E aí quando você vai para o exemplo de Ana, mãe do profeta Samuel, em virtude de todo o drama familiar que ela vivenciava, pelo fato de não poder ser mãe, quando você observa o seu comportamento, quando você considera as suas palavras ali em 1 Samuel capítulo 1, você chega à conclusão de uma pessoa que passou ali um quadro depressivo. E aí você vai para o livro de Jeremias, você vai para a vida de Davi e você vai ver todos esses personagens bíblicos vivenciando esse fato. Então, se não bastasse outras razões, a principal delas é justamente essa, aquilo que nós observamos na palavra do Senhor. E aí, quando a gente sai dentro do contexto bíblico e nós analisamos a própria história da igreja, a gente observa grandes servos do Senhor que também vivenciaram esse mal. O exemplo de Lutero, ele é muito clássico nesse sentido. O próprio Spurgeon, que era tido e que é tido na verdade como o príncipe dos pregadores, também ele viveu quadros depressivos ao longo de toda a sua vida, seu ministério. Então, olhando para a Bíblia, você vê a situação, olhando para a história da igreja, você percebe isso. E quando você olha para o contexto atual no qual nós vivemos, aí que isso nos chama a atenção, não só em termos de Brasil, mas até em termos de mundo. Milhões de pessoas estão deparando-se com esse mal. No Brasil, a mesma situação. Então você observa que é uma realidade bíblica, histórica e atual, e que nós, como seres humanos, estamos sempre convivendo com ela. Mas não só isso. Quando você analisa a própria percepção que as pessoas têm do que seja depressão, muitas delas distorcidas, isso chama a atenção para a necessidade de nós podermos ver na palavra aquilo que ela ensina, podemos ver através da ciência, da medicina, aquilo que ela coloca, e aí podemos ter uma visão mais adequada, sem estigmas, sem preconceitos e vendo as coisas como de fato são. Mas não só isso, existe até mesmo a oportunidade que nós temos, como servos e servos do Senhor, de poder ajudar as muitas pessoas que vivenciam esse mal, dentro dessa perspectiva de instrução bíblica, de aconselhá-las, de auxiliá-las, e assim sermos instrumentos de bênçãos na vida de todas essas pessoas. Então, perceba aí como o assunto é necessário, seja pelo viés bíblico, pelo viés histórico, pelo viés atual, pela nossa função como instrumentos de Deus aqui na terra, e por essa realidade que a gente observa, principalmente nos dias modernos, de tantas e tantas pessoas vivenciando esse mal, o mal da depressão. Então, a gente não pode deixar de passar por esse mundo, viver essa vida, sem que a gente considere esse tema à luz do que a Bíblia ensina, a palavra de Deus, ela nos coloca. Então, pelo menos, essas razões, esses motivos. Razões, inclusive, muito completas, pastor. Queria aproveitar e perguntar
o que é que a gente pode considerar como depressão, né? Porque a gente tem várias hoje pessoas que se autodiagnosticam, né? Dizem, eu tenho depressão. Mas a gente precisa também ver isso a partir de uma questão técnica, né? A gente precisa ver isso a partir de um estudo também. E aí a gente pode, como que a gente poderia decifrar quadros depressivos? Quando uma pessoa tem depressão? Muito bem. Veja, se eu for pegar aqui por uma definição essencialmente médica, o que é que, via de regra, a medicina coloca? Que a depressão ela pode ser definida como uma diminuição, uma queda no nosso humor. Aí a pessoa pode perguntar, mas só isso? É claro que quando se fala humor, dentro dessa definição, se coloca dois aspectos que são essenciais. Primeiro, satisfação e também energia. Então, quando há a queda desses dois aspectos dentro da nossa saúde mental, tanto a nossa energia como também a nossa satisfação, por um período de pelo menos 2 semanas, a gente já considera dentro desse quadro um quadro depressivo. E ele vai ser fácil de ser identificado. Por quê? Haverá naturalmente a perca, a disposição pelas atividades que nós executamos no nosso cotidiano, a falta de disposição de realizar aquelas coisas que nos traz determinado prazer, um sentimento dolorido, ou seja, uma emoção fragilizada. Então tudo isso faz parte dessa queda do humor, conforme se coloca na medicina, ou seja, de energia, seja ela física, mental, e também da nossa satisfação, do nosso prazer. Então, quando você apresenta um quadro como esse, diante daquilo que a medicina coloca, já é um sinal amarelo, sinal vermelho, que você deve considerar, quer ser na sua vida, quer ser na vida de outra pessoa, para que assim você possa trabalhar com ela e ajudá-la. É interessante que quando você trabalha com essa questão da depressão, você não vai ter assim um exame médico preciso como você faz um exame de sangue, né? Onde você tem todos aqueles dados, aqueles parâmetros. Via de regra, são investigações que você vai fazendo, através de perguntas, através da análise do comportamento das pessoas. Então, quando elas passam a demonstrar essa queda, repito, no seu humor, quer seja na energia física, quer seja na energia mental, quer seja na própria satisfação pessoal, a gente já pode estar ali identificando um quadro potencial de depressão. Então, já é algo que a gente pode trabalhar e assim poder perceber pessoas, ou até mesmo nós mesmos, e poder fazer um trabalho mais específico. Inclusive, pastor, é importante também a gente ressaltar, né, que são vários os fatores que podem levar uma pessoa a ter depressão, né? Um caso que acontece comigo pode não me afligir da forma como lhe aflige, o mesmo caso, né? Então, a gente precisa diferenciar que de pessoa para pessoa, um acontecimento vai poder levar à depressão de maneira diferente. E eu acho que quando a gente fala sobre isso, a gente precisa ter um pouco de empatia, né? Na forma como o outro sofre, como o outro lida com a dor, com a perda, que são justamente essas questões de fatores que podem levar uma pessoa a desenvolver o quadro depressivo, né? Eu queria que o senhor comentasse sobre isso, sobre essa questão de fatores que podem levar à depressão. Isso. Essa observação que você fez é extremamente necessária. Por isso, a necessidade da gente trabalhar de maneira mais precisa essa questão da depressão, porque a gente não observa nela um certo padrão onde você pode, de certa forma, formatar todas as pessoas. Por isso que é difícil, entendeu? Não só a questão do diagnóstico, mas também a forma como você trata. Porque, via de regra, isso faz parte até mesmo da nossa constituição humana. A gente tem essa tendência de rotular, de padronizar. Então, a minha experiência, ela vai servir para outra pessoa. Pode até ser em alguns casos, pode até ser em alguns problemas de saúde, mas com certeza não é relacionado à depressão, porque é mais específico, é mais sensível, é mais detalhado e requer uma investigação mais acurada da nossa parte. Então, quando a gente trabalha essa questão da depressão, você tem aqui, de um lado, fatores genéticos. Sim. Na verdade, os fatores genéticos, eles são boa parte dos casos, né? Quando você herda, quer seja do seu pai, quer seja da sua mãe, quer seja de ambos. Na verdade, existe até uma pesquisa que quando você herda essa questão da depressão do seu pai e de sua mãe, você tem 2 vezes mais a propensão de ser uma pessoa depressiva. E se entrar dentro dessa análise, um avô ou uma avó, apenas um dos dois, você já triplica 3 vezes a propensão de você ser uma pessoa depressiva. E aí, quando se analisa os casos, se percebe que só nessa questão hereditária, de 30 a 70% dos casos,
eles estão relacionados a questões genéticas, a questões hereditárias. Então, já é um fator, vamos assim dizer, que merece a nossa investigação e que já serve para abrir a nossa mente quanto a essa questão do problema. Mas não só isso, como eu gosto de falar, né? Não só os fatores genéticos, existe também a questão dos eventos da nossa vida, né? Como nós sabemos, a nossa vida aqui é marcada por momentos bons, ruins e muitas vezes momentos e situações ruins que nós atravessamos, seja um luto, seja um desemprego, seja a mudança de trabalho, seja a mudança de residência, seja até mesmo um filho que você tem, que à primeira vista é uma coisa prazerosa, mas a depender da situação, isso pode gerar esse malefício. Então, os eventos da nossa vida também são fatores que contribuem para a questão da depressão. Mas não só os eventos, o próprio estilo de vida que nós vivenciamos. E nesse contexto que a gente vive hoje, de tarefas, de responsabilidades, de estresse na nossa vida, a gente percebe, né, que vivemos uma vida, de certa forma, sedentária, onde a gente não é muito afeito à questão de exercícios físicos, e isso produz, Sim. pelo menos em alguns casos, situações depressivas. A própria ingestão de determinados produtos químicos também prejudicam, e aí você vê a questão do álcool, aí você vê a questão do excesso de açúcares, de carboidratos, que também geram quadro depressivo. Então, são todos esses fatores que contribuem e que favorecem a questão da depressão. Até mesmo essa desregulagem que muitas vezes a gente tem na mente de substâncias químicas, né, que nos dão essa estabilidade emocional. Então, quando isso acaba, automaticamente vai gerar um quadro depressivo na nossa vida. Então, são todos esses fatores que auxiliam, que contribuem para essa questão de passarmos por situações de depressão na nossa vida. E aí a gente consegue ver que o tema não é tão simples quando a gente trata, não, às vezes, de jeito né? nenhum. Uma complexidade. A gente tem algumas perguntas que o pessoal está interagindo. Terezinha Andrade está perguntando: pastor, será que quando Elias se escondeu na caverna, ele estava depressivo ou simplesmente se escondendo de alguém? Não, quando eu vejo essa questão de Elias, eu vejo um exemplo clássico de uma pessoa depressiva. É interessante que os estudiosos também eles afirmam que a depressão ela pode ser resultado de momentos de êxito, de sucesso que porventura você tenha na sua vida, em qualquer sentido, no sentido profissional, no sentido familiar. E aí quando você pega esse parâmetro que é definido e você analisa a situação de Elias, você vê que se encaixa de maneira muito perfeita. Por quê? Quando a gente vê o contexto da sua vida ali, ele tinha acabado de experimentar algo extraordinário, venceu os profetas de Baal, né? Pediu, e de fato aconteceu, de Deus descer fogo dos céus. Então era um momento exitoso para a vida dele. Então, humanamente falando, ele tinha tudo para sair dali com a sua fé fortalecida, com a sua disposição revigorada. Mas observe que é justamente o contrário. Então, depois que ele vence todos aqueles profetas, depois que ele vê uma demonstração miraculosa da pessoa de Deus, o que é que ele vai fazer? Vai temer uma mulher. Veja como a sensibilidade e a fragilidade humana é um negócio complexo. Então, quando você olha a vida de Elias, você vê, ele não tinha, humanamente falando, nenhuma razão para ficar entristecido, para ir para uma caverna, literalmente falando, mas acabou acontecendo. Por quê? Acima de tudo, nós somos pó, né? A gente tem que sempre partir desse pressuposto. Fomos afetados pela queda, continuamos a ser afetados pela queda, e dentro dessa situação, a gente não pode fugir a essas, entre aspas, tristes realidades. Então, Elias pode ser sim um exemplo clássico de uma pessoa depressiva. Partindo dessa discussão que a Terezinha trouxe para a gente sobre personagens bíblicos, o senhor bem falou disso, né, de alguns personagens que a gente consegue ver na Escritura. Interessante que ao longo das nossas leituras, às vezes a gente não se atenta que o sofrimento daquela pessoa pode se encaixar num quadro de depressão mesmo, né? E aí, por exemplo, a gente pode decifrar o caso de Jesus, quando Jesus estava no jardim de Getsemane. Aquele ali foi um quadro depressivo? A gente pode considerar um quadro depressivo? Muito bem essa pergunta. Veja, se você for trabalhar essa questão de Jesus Cristo, você tem que analisá-la sob dois aspectos. Primeiro, se a gente for trabalhar a definição clínica de depressão, onde se exige que todos esses fatores que a gente elencou agora há pouco, né, ele se perpetue por pelo menos um prazo de 2 semanas, a gente não encaixaria no exemplo de Cristo, mas apegar o termo que é colocado lá, da angústia que ele tem, inclusive naquele momento de oração,
uma angústia que foi tão profunda, uma angústia que foi tão grande que ele chegou a transpirar sangue. Então, ali você vê também mais um exemplo de depressão. E de certa forma não é para menos, porque muitas vezes a gente isola essa questão do Getsemane, mas naquele momento que Cristo estava ali agonizando em oração, naquele instante que ele estava clamando a Deus, se possível, passe de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade e sim a tua. Na verdade, Cristo, ele já estava visualizando aqueles momentos onde ele iria perder a comunhão eterna que ele tinha com Deus, porque desde toda a eternidade, Cristo ele desfrutava de uma comunhão profunda, íntima, perfeita com a pessoa do Pai. Mas na medida em que ele fosse cravado na cruz e que ele estivesse recebendo a ira de Deus, durante aquele momento, a sua comunhão seria suspensa. Então, visualizando isso, houve aquela angústia tão profunda na sua alma, e se a gente considerar apenas o significado da palavra lá, que era traduzido na nossa língua por angústia, a gente podia identificar como caso de depressão, com toda certeza. Até porque, isso é uma coisa interessante, via de regra, isso faz parte dos entendimentos equivocados que muitas vezes as pessoas têm, de associar a depressão a pecado. Sim. Pode ter alguma relação, pode, né? Por isso que cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Agora, não necessariamente todo caso depressivo ele seja uma evidência de pecado. Então, também tem que se fazer essa diferenciação. Então, você vai ver os grandes servos do Senhor passando por determinadas situações, muitas delas não produzidas pelos seus pecados, mas pela fragilidade em si que eles tinham, dado uma determinada circunstância que eles estavam vivenciando. Então, é outro preconceito que muitas vezes as pessoas têm, associar depressão a pecado. Pode sim, mas nem todo estado depressivo significa dizer que ele se constitui em algo pecaminoso. Então, partindo dessa visão, você já não vê nenhum problema no fato de Cristo ter experimentado esse sentimento lá no Getsemane. É muito interessante a gente conseguir reparar que Cristo sofreu, né? Porque quando a gente vai olhar, por exemplo, lá no autor de Hebreus, quando ele escreve, ele fala que Cristo, sendo nosso sumo sacerdote, ele pode se compadecer da gente, porque ele sentiu dores, né? E ele pode simpatizar com as nossas dores. Eu acho que isso serve muito de consolo para o cristão que, por exemplo, pode passar por depressão, como a gente está discutindo aqui, porque a gente consegue ter um vislumbre de conforto. Nosso Cristo nos entende na nossa dor, né? Na forma como a gente sofre, e isso acho que como base bíblica nos dá muita esperança para a gente enfrentar os nossos problemas clínicos de uma maneira também bíblica, não é verdade? Com certeza. Talvez esse seja o grande desafio que a gente tenha quando a gente trabalha essa questão da depressão. Por quê? Porque às vezes você fica entre dois extremos. Quais são os dois extremos? De você perceber a questão da depressão apenas pelo seu aspecto clínico, né? E aí você parte do pressuposto que apenas medicação resolverá o problema, e a gente sabe que nem em todos os casos isso vai ser a solução, é um extremo. E o outro extremo é você observá-lo de maneira pecaminosa, onde você se abstém de qualquer utilização dos medicamentos, né? E aí você passa apenas pelo tratamento no sentido do aconselhamento, da confissão, do arrependimento, e aí você vai de um extremo a outro. Existem coisas positivas nos dois, mas você tem que encontrar um outro caminho aí, uma outra via, que são coisas que de fato nós vivenciamos, e nós devemos ter a Cristo como nosso sumo sacerdote, inclusive como recurso para poder combater aquele problema. Então, não é que eu desmereço em alguns casos a questão do medicamento, não é que se desmerece em alguns casos a necessidade de arrependimento, mas nós como cristãos temos esse recurso a mais, que é o quê? De visualizar e entender a pessoa do nosso Salvador, ver aquilo que nós somos em Cristo Jesus, e na medida em que nós temos a compreensão de quem nós somos em Cristo Jesus, nós temos um recurso aqui fundamental para poder mudar esse quadro de tristeza e abatimento dentro de uma perspectiva completamente diferente. Então, isso auxilia. E, na verdade, para nós que somos cristãos, deve ser uma ferramenta indispensável. Infelizmente, essa visão de Cristo é uma coisa exclusiva nossa, não é? A gente não vai requerer de um ímpio que ele possa ter esse comportamento. Mas nós que somos salvos, que temos a experiência de salvação, dentro de um quadro como esse, nós dispomos desse recurso a mais para poder nos auxiliar em meio a uma situação como essa. Então, até nisso, nós temos esse benefício, essa diferenciação. Bacana. Pastor, tem algumas perguntas que estavam aparecendo por aqui. Alguém pode subir as perguntas? Pois não. Vê aí, Fabinho, você tem como puxar aí? Teve uma pergunta que passou... Ah, não, está aqui. Acho que é Matheus Cavalcante. A depressão de um verdadeiro cristão pode chegar ao suicídio, pastor? Pode. Esse fato a gente não pode negar. Na verdade, você observa que
boa parte dos casos de suicídio, acho que chega a 39%, segundo algumas pesquisas, eles são decorrentes de um estado depressivo. Depressão. Por isso, a necessidade que a gente tem de estudar sobre o assunto. Sim. Por quê? Porque muitas pessoas estão sofrendo esse mal. E muitas vezes elas nem sabem que estão sofrendo, ou quando sabem, elas ficam até receosas de procurar um auxílio, quer seja um auxílio em termos de aconselhamento, quer seja um auxílio clínico. Então, uma pessoa fica com essa dificuldade, ela se perpetua na vida dessa pessoa e, infelizmente, em alguns casos, ela chega a tirar a sua própria vida. Então, isso está relacionado. E aí, repito, a necessidade que a gente tem de poder estar atentos para que situações como essa não venham ocorrer. Mas que um caso depressivo, uma depressão não curada, ela pode remeter ao cometimento do suicídio? Pode, com certeza pode. Tem aqui um pessoal, Terezinha Andrade estava nos respondendo, dizendo que estava falando do Maranhão, né, com a gente. Temos mais uma pergunta aqui, um comentário. Gleiciane Galdino: a depressão também nos aproxima de Cristo. Já tive a experiência e mudou minhas atitudes para melhor. Isso aqui é uma coisa interessante, que muitas vezes a gente não destaca, né? Tem um livro muito bom de David Murray, O Crente Pode Ter Depressão, e ele coloca lá um item lá desse livro da soberania. Em que sentido? Da gente ver que situações depressivas, elas concorrem com a vontade permissiva de Deus para as nossas vidas, para que nós descobramos a nossa fragilidade, a nossa pequenez e a nossa dependência, e isso sirva de gatilho para que nós nos reaproximemos de Deus. Porque nós sabemos, como seres humanos que nós somos tendentes ao orgulho, à autossuficiência, à soberba, a pensarmos que temos uma capacidade própria. Então Deus, na sua pedagogia e no seu tratamento em relação a nós, Ele pode permitir uma situação depressiva, seja por circunstâncias, seja por questões até mesmo biológicas. Para quê? Para que nós sejamos conduzidos a Ele, para que possamos voltar para Ele, para os seus caminhos. Então, nós que somos cristãos, devemos ter essa sensibilidade. Uma vez que a gente atravessa uma situação como essa, o que é que será que Deus está me falando? O que será que Ele quer me ensinar? Pode ser que seja isso, e me trazer para os seus caminhos novamente. Então, via de regra, a gente procura logo uma solução médica, outros meios que não espirituais, e a gente acaba perdendo essas oportunidades de crescermos espiritualmente, porque isso nos leva, com certeza, a um crescimento, a um desenvolvimento da nossa fé. E justamente como é o nosso intuito aqui, ver quanto que o Senhor trabalha em nós nesses momentos, e como que a gente trata desses problemas também de uma maneira bíblica, né? Como o senhor falou, não apenas de uma visão clínica que resolve o problema pela clínica apenas, mas é como se fosse uma doença como qualquer outra, né? Se a gente tem, por exemplo, um câncer, a gente confia no nosso tratamento, a gente vai atrás de resolver o nosso problema, mas a gente confia no Senhor, né? E vai pedir ao Senhor que nos cure, pedir ao Senhor que nos dê os tratamentos corretos, a medicação correta, que Ele use aquele procedimento para nos curar. E da mesma forma a gente consegue enxergar na depressão, né? Enxergar como uma doença também, e que a gente precisa do auxílio do Senhor, e também, em alguns casos, o auxílio clínico também, para nos ajudar a tratar esse problema, né? Exatamente. Nesse sentido, quando a gente observa, sobretudo a questão da história, a gente percebe que nós somos privilegiados. Eu estava até meditando, né, quando estava estudando sobre esse assunto, pensando, por exemplo, nos autores bíblicos, pensando, por exemplo, nos grandes homens de Deus ao longo da história. Citamos dois aqui, Lutero, citamos Spurgeon, e no tempo em que eles viviam, não existia os recursos da medicina que a gente tem hoje. Veja que diferença, veja que realidade diferente e, de certa forma, oportuna em relação a nós, né? Porque você tem todos esses dispositivos hoje clínicos que estão ao nosso favor. Então, com certeza, aqueles homens, nesse sentido, sofreram mais. Haja visto que eles não tinham tantos recursos como nós temos. Então, não há nenhum problema de você usar a medicina, de você usar a sua fé, de você usar até mesmo a questão da própria psicologia, entendeu? São ferramentas que a gente tem e que Deus disponibiliza para que elas sirvam de instrumentos para a nossa melhoria, né? Para o nosso restabelecimento, né? Da nossa saúde mental. Sim, inclusive alguém comentou aqui, infelizmente as pessoas criticam e não ajudam as pessoas que estão com depressão, e a gente vê isso
dentro da igreja, muitas vezes, inclusive, pastor, de casos que as pessoas veem as pessoas com quadro depressivo e a gente acaba julgando, dizendo que aquela pessoa não é espiritual o suficiente, né? Que aquela pessoa precisa mais de Deus, né? A gente vê muitos casos de pessoas equivocadas a chegarem a julgar irmãos e dizer assim, não, porque você não está orando mais, você devia estar orando mais, talvez você esteja em pecado e o Senhor esteja lhe castigando. Então, como que a gente lida com essa falta de sabedoria bíblica que a gente ainda tem nas nossas igrejas? Como é que a gente dá apoio a essas pessoas que estão passando por depressão? Muito bem. Veja, uma coisa que nós devemos ter, pelo menos duas, né? É compaixão. E quando a gente fala compaixão, é partindo do pressuposto do sentimento de empatia que a gente deve ter com aquela pessoa. Talvez a gente não tenha passado por uma situação depressiva, talvez nós não estejamos passando por uma situação depressiva, mas de nós termos essa sensibilidade de nos colocarmos na situação daquela pessoa como se assim nós estivéssemos, como se assim estivéssemos a viver. Isso nos ajuda a quê? Em primeiro lugar, a falar menos. Porque muitas vezes o remédio de uma pessoa que está deprimida não é nem tanto que você fale para ela, mas que você possa estar disposta a escutá-la, que é uma grande dificuldade que a gente tem. Via de regra, com essas frases prontas, né? Falta de fé, você precisa pensar mais positivamente, você precisa fazer... São receitas prontas que muitas vezes acabam não ajudando, muito pelo contrário, você aprofunda mais o sentimento de culpa daquela pessoa, joga literalmente falando num grande fosso, e aí você não está dando nenhuma possibilidade para que ela possa se soerguer daquela situação. Eu estava vendo uma citação, John Locke, se eu não me engano, ele diz o seguinte: ter depressão é ruim, ser cristão com depressão é muito mais, e conviver numa igreja onde os cristãos não sabem o que é isso, é experimentar um pedacinho do inferno. E é uma verdade, é uma verdade, porque a situação em si já não é boa. Quando você é cristão, já vem esses sentimentos: será que eu sou um verdadeiro crente? Porque isso passa na nossa mente, entendeu? Certeza. Será que eu estou vivendo em pecado? Será que eu não estou desenvolvendo corretamente a minha fé? Então você já traz sobre si todo esse peso, todo esse encargo, entendeu? E aí, se não bastasse, outras pessoas vão e aumenta ainda mais o peso. Aí é complexo. Então, o que é que a gente precisa? Compaixão, né? De poder se identificar com aquela pessoa, de poder ter empatia com o seu problema. Uma outra ajuda que a gente pode dar é apoio. Apoio em que sentido? No sentido do próprio sustento em si, entendeu? De poder ouvir aquela pessoa, como nós falamos, de poder aconselhar aquela pessoa, sempre tendo paciência, que é outra coisa que muitas vezes a gente não tem. E às vezes a gente parte do pressuposto que a resolução de um caso depressivo é algo automático. Sim. Que você vai resolver com uma palavra, que você vai resolver em um dia, uma semana, um mês. Não. Geralmente se coloca aí anos para que você possa ter uma recuperação definitiva de um problema depressivo. Então, compaixão, apoio e paciência. E estudar, como nós estamos fazendo hoje, né? Para que a gente possa tirar, né, algumas distorções da compreensão desse assunto que não ajudam e aprofundar sobre o tema, para que, com base nesse conteúdo, a gente possa estar auxiliando essas pessoas. Nesse sentido, é sempre bom nós frisarmos. A gente sabe, existe o acompanhamento clínico, existe o acompanhamento médico, existe o acompanhamento pastoral, mas na verdade a questão do auxílio para os depressivos, o grupo que deve se envolver é muito mais amplo. Por quê? Parte dos seus parentes, parte dos seus amigos, parte dos seus irmãos em Cristo, até porque a gente vive nessa comunidade cristã e a gente desfruta de algo que é muito especial, que é a comunhão. Então a verdadeira comunhão, ela deve ser estendida também a essas situações, de termos essa empatia, de ajudar com compaixão, com apoio, com paciência, e sermos colaboradores para que as pessoas possam ser auxiliadas e assim nós possamos ser instrumentos na mão de Deus na recuperação delas. Então, são formas, no sentido mais prático, para a gente poder ajudar essas pessoas. A irmã Célia Cavalcante falou assim: pastor, até hoje eu pensava que suicídio só era praticado por pessoas ímpias. Eita, Célia. Acho que rende um outro tema aqui, Isso né? Isso aqui é outro tema, viu? Histórias que nossos pais não contaram, né? Outra pergunta que foi feita, pastor, desculpa interromper. Foi não. A comunhão entre os irmãos, no sentido de suportar um ao outro, como diz Paulo aos Colossenses, também é um meio de combate à depressão? Com certeza, com certeza. Nessa questão que Paulo fala, eu aqui estou esquecido. Se Mateus puder me dar a referência, eu agradeceria.
Só para lembrar que o Mateus está aqui assistindo ao vivo com Débora, viu? Veja, essa palavra que Paulo usa, né, da gente suportar os irmãos, eu acho que é essa a administração. O sentido da palavra no original é dar suporte. Sim. Porque às vezes a gente pensa em suportar no sentido de aguentar, né? Eu tenho que aguentar aquele irmão que é chato que só, mas eu tenho que aguentar. Mas o sentido da palavra suportar, que Paulo usa aí em Colossenses, é justamente esse, de dar suporte, de dar apoio, entendeu? De dar ajuda, escutando o irmão, aconselhando o irmão, sendo sensível a fracassos que porventura ele venha a ter, porque nessa questão da depressão não é fácil. Às vezes você começa um processo de recuperação, mas não significa dizer que você vai ter bom êxito. Muitas vezes você tem recaídas, muitas vezes você retrocede, e por causa disso a gente vai fazer o quê? Deixar aquele irmão para trás? Aquele irmão não atende, não quer ser ajudado. Não, a gente tem que ter essa insistência, né? E é nisso que a gente vê esse suporte, esse dar apoio que Paulo ensina. Então, isso é fundamental. Eu me lembrei daquele livro, eu esqueci aqui o nome do autor, onde ele fala da igreja como uma comunidade cativante. E a gente tem que ter sempre essa perspectiva de igreja, né? Sim. De termos essa comunhão cristã, não como algo formal, como algo teórico, mas como algo real. Sim. Onde você sorri com os irmãos, como Paulo fala, se alegra com eles na alegria, mas também se entristece com eles nas tristezas. Via de regra, sobretudo nesse mundo isolacionista que a gente vive, a gente tende a se separar. Você tem o seu problema, eu tenho o meu, e assim a gente vai vivendo. E a gente perde muito e acaba perdendo a nossa identidade como igreja, como corpo de Cristo aqui na terra. Então, temos sim essa responsabilidade. Como povo de Deus, como povo de Cristo, e a nossa comunhão, dentre várias coisas, ela serve para isso. Para que a gente possa mutuamente se ajudar, nos aconselhar e nos fortalecer, inclusive em casos como esse. Inclusive, pastor, eu acredito que muitos casos de depressão existem dentro da igreja e acabam não sendo tratados, ajudados, justamente por essa nossa ideia de individualismo que a gente existe ainda nas nossas igrejas, né? Então, muitas pessoas poderiam ser ajudadas, poderiam ser tratadas, poderiam ser admoestadas biblicamente, né? Poderiam ser até melhorar a depressão de quadros depressivos, mas porque nossas igrejas estão acostumadas a essa visão de mundo individualista, a gente acaba não ajudando e não sendo aquilo que Cristo planejou para nós, né? Então, exatamente, é fundamental justamente a gente fortalecer os relacionamentos para que a gente possa saber lidar de fato com esses problemas que surgem uns com os outros, né? Exato. E só pegando uma deixa aqui em relação à questão da igreja, a gente vê que é um problema duplo, né? E aqui é uma autocrítica que eu também faço e me coloco no meio, né? De certa forma, como liderança, a gente é muito despreparado. Infelizmente, a gente é muito despreparado nesse sentido, entendeu? E às vezes, as próprias ovelhas têm receio de conversar com a liderança, justamente com esse medo de serem recriminadas. Sim. Né? Como pode, a irmã não tem fé, o irmão não tem fé. Então, de certa forma, existe essa deficiência, não só da nossa compreensão do que é comunhão, mas da nossa prática da comunhão, e também existe uma certa deficiência na preparação dos obreiros. E quando eu falo obreiro, eu não me refiro apenas a pastor, mas os próprios oficiais, a própria liderança. E aí eu falo, né, como experiência própria, como eu até estava comentando com você antes da gente começar, eu aprendi muito me preparando para esse programa e percebi como a gente está aquém do que nós deveríamos estar, como liderança. Aqui eu estou falando como pastor, entendeu? Porque existem muitas coisas, muitas obras onde você pode aprofundar e você pode ajudar mesmo a muitos irmãos mesmo. Até pensei, né, eu estava conjecturando na possibilidade de fazer uma clínica da alma aqui na igreja, para a gente poder trabalhar essas coisas. Então isso dá pano para mangas, mas isso aí fica para depois, certo? Sim, mas só para aumentar mais essa questão, né? Infelizmente, por causa desse pensamento bipolar que as pessoas têm em relação à depressão, né? E você colocar aqui como um problema exclusivamente médico, e você colocar aqui como pecado, muitas vezes você você acabou, melhor dizendo, tirando essa participação que nós líderes deveríamos ter. Sim. No auxílio, entendeu? Não como um meio exclusivo, mas como uma das ferramentas. Então, por causa dessa visão binária, a gente acabou perdendo o nosso espaço e a gente tem que recuperar, justamente trabalhando no assunto, estudando, se aprofundando e assim poder ajudar os nossos irmãos. Nós temos mais uma pergunta aqui de Fábio José. Se um cristão verdadeiro cometeu suicídio, ele perdeu a salvação, pastor? Não, Fábio, de jeito nenhum, entendeu? Se ele é salvo, perseverança dos verdadeiros crentes. Eita, agora o pastor escandalizou todo mundo. A gente faz um bate-papo só para isso, viu? Acho relevante. Vai começar a colocar os comentários, entendeu? A Célia já falou, Fábio também, mas não perde não, entendeu? Não é o suicídio em si que vai ter a capacidade de nos tirar
das mãos de Deus, porque são situações extremas Sim. que muitas vezes a gente toma na vida, entendeu? Às vezes até mesmo por um problema psicológico que a gente tem, e aí a gente não pode, por causa disso, limitar a eficácia da obra de Cristo. Agora, também não estou dizendo que só por causa disso a gente vai sair tirando a nossa vida, não, de jeito nenhum. Eu estou só dando a resposta para não ficar sem resposta, mas carece a gente trabalhar com mais Sim. detalhe, entendeu? Então, existe todo um arrazoado que a gente precisa fazer, mas só para não ficar sem resposta, perder não perde não, ok? Se você tiver interesse aí de querer conhecer um pouco mais sobre Vamos suicídio, sugerindo aí para os vai próximos sugerindo temas, nos entendeu? comentários, que aí vai que fica aí para a próxima votação, né? Mais uma pergunta aqui da Débora que está aqui também. Débora também está aqui com a gente, viu? Pois é. Existe perigo em procurar ajuda com um profissional da área de psicologia que não seja cristão, pastor? Ou a gente tem que procurar psicólogo cristão? Não, quanto isso aí não tem problema não. É aconselhável você procurar pessoas cristãs. Por quê? Porque já tem uma parte do pressuposto que já tem uma visão de mundo, né? Uma cosmovisão bíblica, né? Isso vai auxiliar muito. Sim. Até mesmo para poder identificar pecado, caso haja, para ter a questão de você conduzi-la para a eficácia da obra de Cristo. Então, se você for trabalhar com um ateu, essas coisas com certeza elas não serão trabalhadas, elas não serão vistas. Com um cristão, um verdadeiro cristão, parte do pressuposto que isso vai ter. E aí, pensando nisso, com certeza se torna melhor para nós que somos salvos. E aí, eu não só restringo para a procura que a gente deve fazer de psicólogos, mas também até mesmo de psiquiatras. Por quê? Nessa questão médica em si, da prescrição médica, os psicólogos eles não podem fazer. Sim. Porque eles são restritos em virtude da sua atuação. Sim. E aí vai ser um psiquiatra. E aí, quando houvesse necessidade, inevitavelmente você vai ter que procurar um psiquiatra, que é um outro preconceito, né? É verdade. E geralmente, quando você fala em psiquiatra, a pessoa pensa que você está doido, entendeu? Exatamente. Na verdade, não é assim. Você pode ter algum problema mental que seja muito extremo, que realmente vai ser um psiquiatra. Mas questões depressivas, de ansiedade, também eles podem ser procurados. E não só psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, porque muitas vezes essa questão depressiva, elas podem estar relacionadas diretamente com a sua alimentação. Para quem gosta de se alimentar, como nós falamos, de açúcares, de carboidratos, que a gente sabe que são comidas boas, né? Mas elas têm esse viés negativo também. Então, é uma série de fatores. Sim. Pode ser de ordem espiritual, e aí você tem que procurar o seu líder espiritual, os seus irmãos. Então, o ideal é quando você identifica um caso depressivo, ou as pessoas possam identificar um caso depressivo, é você procurar pessoas mais maduras, para que elas possam lhe orientar, até mesmo os caminhos que você deve percorrer, principalmente em termos de sequência. Não, primeiro você deve procurar esse profissional, depois esse, para que assim você possa ter um tratamento completo. Porque veja, nós, pelo menos de maneira bem resumida, somos pessoas que temos uma estrutura corpórea, né, matéria, nós temos essa questão da nossa mente e essa questão do nosso espírito. Não é que eu seja tricotomista não, né? Eu sou dicotomista, mas pelo menos para esmiuçar. Então, muitas vezes, você tem um problema de ordem física que vai atrapalhar a sua saúde espiritual e a sua saúde mental. Sim. Muitas vezes você tem um problema de ordem mental que vai atrapalhar o seu físico e o seu espiritual. Muitas vezes você vai ter um problema espiritual que vai atrapalhar o mental e o físico. Então, veja que nós somos uma unidade. Não tem como você separar, seccionar, né? A gente trabalha como unidade. Por isso que é bom não só a procura de um só profissional, mas de vários. Por quê? Porque o problema no caso depressivo, ele pode ser decorrente de vários fatores na sua vida, que acaba sendo um outro preconceito que a gente tem. Aqui eu não estou desmerecendo os psicólogos, jamais. Mas a primeira pessoa que a gente procura é quem? E que a gente pensa, é um psicólogo, né? O menino está dando trabalho em casa, vou levar para o psicólogo. Não, às vezes falta de cinto nele. Então, não é só isso, entendeu? Às vezes você pode procurar outros recursos para não ser só aquilo, pensando que é só aquilo, pode. Mas depois que você esgota todas as possibilidades. Se realmente for aquilo, beleza, entendeu? Mas não necessariamente que seja somente aquilo e que somente aquele profissional vai lhe ajudar. Infelizmente, nós como cristãos, às vezes a gente sai de um extremo para outro, né? Sim. E aí a gente coloca toda a nossa dependência, toda a nossa confiança num profissional como esse. São importantes, mas não são infalíveis nem autossuficientes. Pastor, a gente está falando de um extremo aí no caso, que é você colocar toda a confiança nos profissionais, né? E a minha pergunta já é o outro extremo. E quando você tem um cristão que fica esperando, que sabe que tem um quadro depressivo e fica esperando que Deus o cure de maneira miraculosa, como é que a gente lida, como é que a gente aconselha um irmão da igreja que está passando por esse tipo de problema? Eu acho que uma das coisas que a gente deve fazer, eu sei que cada caso é um caso, mas mostrar que nós estamos
infringindo o mandamento não matarás. Sim. Né? Porque às vezes a gente pensa que o matar simplesmente é você chegar e tirar a vida do seu próximo, do seu irmão. Na verdade não é isso. Quando você não cuida de você mesmo, você está se matando. Então é um pecado que você está cometendo contra você mesmo. Então eu acho que existe essa necessidade, primeiramente, da gente abrir os olhos dos irmãos. Porque às vezes as pessoas dizem, não, mas esse corpo ele vai ser destruído mesmo. Não é bem isso, gente. É uma visão limitada que a gente tem. Porque nós seremos salvos na nossa glorificação, tanto o nosso corpo como a nossa alma. Então a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Sim. Né? Então você deve cuidar bem do seu corpo e da sua pessoa como um todo, envolvendo a parte espiritual e a parte material. Então, em primeiro lugar, a gente deve procurá-lo justamente nessa perspectiva. Na medida em que ele se omite, que ele se indispõe de qualquer tipo de tratamento, na verdade ele está se matando a ele mesmo. Como consequência, no caso específico da depressão, isso pode gerar inúmeros malefícios em termos espirituais. Porque o que acontece? Quando você chega no grau muito profundo de depressão, você vai ter indisposição de ler a Bíblia, indisposição de orar, indisposição de ir para a igreja, indisposição de manter comunhão com os irmãos. Automaticamente você vai cair numa degradação espiritual extrema. Sim. Veja a longo prazo o que o irmão está fazendo consigo mesmo. Então, da gente alertá-lo quanto a todos esses perigos e todas essas realidades e trabalhar, a depender do quadro, de maneira séria, né? Porque às vezes você tem pessoas que passam por uma situação dessa depressiva, trata com brincadeira, a gente tem que ser um pouco mais rígido. Às vezes não, uma pessoa que devido a um determinado problema, ela está mais sensível. Então cada caso é um caso. Agora, o alerta tem que ser feito. Sim. Sobretudo mostrando-se as consequências da permanência daquela postura que ela está tomando. Porque é aquela questão, é a lei da causa e do efeito, né? Quando você toma uma atitude, as consequências elas vêm. E nesse caso não são boas. Por quê? Você está desobedecendo à própria lei de Deus, se matando, né? E assim desobedecendo ao que o Senhor nos ordena na sua palavra. Sim. Pastor, vamos voltar agora para alguns comentários que o pessoal está falando. Jéssica Sandy está falando o seguinte... Psicóloga ela, viu? Jéssica está falando o seguinte... Sobrinha de Slene. Existem várias ênfases na área de psicologia. Quando me perguntam, sempre aconselho a buscar pela ênfase da logoterapia, uma vez que trabalha com a espiritualidade. Eu confesso que eu não sei nada sobre a logoterapia, não. Eu sei que logo vem de palavra, terapia. Não sei se é uma questão de tratamento através da palavra. Seria isso? Especifica aí, Jéssica, por favor. Pela terminologia da palavra, entendo que seja, né? Logoterapia, palavra, né? Eu confesso que eu não sei se a Aline sabe, já tinha escutado esse termo. Já ouvi, mas não tenho... Especifique, por favor, Jéssica, para saber de que trata em si, né, esse tipo de recurso, porque aí fica mais fácil a gente poder comentar. Eu, particularmente, não estou desconhecendo. Nós tivemos, exatamente, essa pergunta que estava aqui que eu queria falar, que foi Fábio que perguntou, no Novo Testamento tem algum exemplo claro de depressão, pastor? Eita, eu estou puxando aqui pela mente. Puxa aí, pastor. Tem a questão de Cristo que a gente falou, né, dentro daqueles termos que nós havíamos determinado, mas quem mais? Eu não estou me lembrando de nenhum caso aqui específico. O próprio apóstolo Paulo, ele passou por várias situações contrárias. E aí você vai ver a carta dele aos Filipenses, ele vai falar de alegria. Ele vai falar de alegria, né? Outros casos, eu não estou lembrado. Não. Que eu me lembre, não. Né? Os irmãos podem até ajudar aí nos comentários. Que eu me lembre, no Novo Testamento, não. Tem esse caso específico aí de Cristo, mas que eu me lembre, não. No Novo Testamento, não. Boa pergunta. Essa é a dinâmica de fazer o programa ao vivo. Pastor. Mas caso alguém saiba, bota aqui nos comentários. Pode comentar aí. Alexandre Adelino fala o seguinte: existe alguma faixa etária que seja mais vulnerável à depressão? Por quê? Não existe faixa etária específica, porque como a depressão, eu sempre gosto de dizer que ela é bem democrática. Ela pega rico, pobre, preto, branco, velho, novo, pega todo mundo, homem, mulher, gestante, entendeu? Pessoas que estão na meia-idade. Agora, quando você observa hoje, principalmente entre os jovens, principalmente entre os adolescentes, sim, sobretudo por causa da forma como nós criamos os nossos filhos, meio que fragilizados, principalmente os homens, que muitas vezes não são ensinados a serem machos, entendeu? Quando eles se deparam com a vida real, os seus desafios, os seus temores, né? Os seus fracassos,
a gente observa que se tende muito, entendeu? Na verdade, entre os jovens, existe uma proporção muito grande de casos depressivos. E em relação aos suicídios, a proporção maior é entre os jovens, quando a depressão, ela dá nessa faixa etária aí, 13 anos até os 25, 30 anos. E aí eu atribuo esse fato. Como a gente não está preparando os nossos jovens para a vida real, via de regra nós somos mães, pais, super protetores, e aí muitas vezes a gente faz os nossos filhos pequenos bibelôs, mas o mundo é real, como eu sempre gosto de dizer. Então quando eles se deparam com determinadas situações, fragilizados como eles são, não preparados como eles são, então isso tende muito a acontecer com pessoas jovens, e a gente vê hoje que está acontecendo muito. Agora, repito, não é uma coisa assim, é muito democrático, pega todo mundo. Agora, devido à situação, conforme nós falamos, existe uma proporção muito grande entre os jovens. Temos okay? mais algumas perguntas aqui falando. Jéssica especificou lá, logoterapia? Não pelo que a gente consegue enxergar aqui, não Pronto. tem. Mas fica aí, viu? Logoterapia. Temos mais uma pergunta aqui. Depressão, excesso de passado. Como fica o perdão para o cristão se ele está com depressão, porque não consegue se perdoar? Acho que a pergunta é mais isso. Isso acontece muito. Aí, nesse caso, a depressão, se só for somente esse aspecto, ela vai ser de causa puramente espiritual. Sim. Puramente espiritual. E isso acontece muito, sobretudo quando você não tem uma compreensão bem adequada da potencialidade da obra de Cristo em nosso favor. Então, o que tem de crente hoje inseguro, porque infelizmente ou ele não procurou, ou ele foi doutrinado de maneira equivocada em relação à eficácia da obra de Jesus Cristo, isso pode produzir mesmo. Sim, com um certeza. senso de culpa, consciência de que ele não foi perdoado ainda, que está sob a ira de Deus, inclusive trazendo sequelas em relação à certeza da sua salvação. E a gente sabe, aqui eu não estou falando de doutrina, mas existem algumas relacionadas à questão da salvação que passam esse temor. Você é salvo hoje e amanhã pode não ser. Você é salvo agora, daqui a um minuto pode não ser. Então, a pessoa que vive sob essa visão, ela vive, desculpa aqui a expressão, um inferno aqui na terra. Por quê? Porque você parte do pressuposto que a qualquer momento você pode ser condenado. Então você pode viver aqui uma vida servindo a Cristo e aos 45 do segundo você perde tudo. Então pense numa insegurança. Com certeza. Pense num temor. Então isso pode gerar sim um quadro depressivo. E aí veja como é importante você não generalizar. Um quadro assim não vai precisar de medicamento. Um quadro assim não vai precisar de um aconselhamento no sentido de redirecionamento dos pensamentos. Vai precisar de quê? De Bíblia. Vai precisar de quê? De instrução em relação à eficácia da obra de Jesus. Por isso que a gente não pode padronizar casos. Sim. Cada caso é um caso. E nesse caso específico, aconselhamento, ensinamento da palavra serão suficientes para poder resolver esse tipo específico de problema, esse tipo específico, para que assim a gente não seja entendido de maneira equivocada. Certo. Eu acho que quem está na sua conta Rubens Druto deve ser Slene. Porque hoje eu estou com o celular de Slene, entendeu? Então tudo que é Rubens não sou eu, é ela, entendeu? Slene. Nós somos uma só carne, mas celulares diferentes. Irmã Slene está falando o seguinte: as mulheres também passam por depressão, né? Porque elas passam por muitas mudanças hormonais. Então a gente acaba entrando naquilo que a gente falou, né? Que não é uma questão de específica, né? São vários os fatores que podem levar uma pessoa a desenvolver E no caso depressivo. das mulheres, veja, até nisso, né, por isso que a gente tem que valorizar muito nossas mulheres, porque as bichinhas sofrem, entendeu? veja o que acontece. No caso da mulher, a gente sabe que em virtude da transição de idade, né, principalmente quando elas passam pelo período da menopausa, há toda uma mudança hormonal. Já é um problema. Na adolescência, outra. Na gravidez, outra. Então, em cada estágio desse, é um tratamento específico. Sim. Entendeu? Em cada estágio desse, ela está sujeita a passar por um quadro depressivo. Veja como é importante. Isso vai ser falta de fé? Não, isso é questão orgânica, entendeu? Deus as fez assim. Sim. Entendeu? E eu digo com certeza que a obra não está imperfeita, ela está perfeita. A gente tem que apenas lidar com essas mudanças e com essas alterações. Então, no caso da mulher, pelo menos nesses 3 momentos, independe dela, porque são estágios normais da vida, elas vão passar obrigatoriamente. Então, nós temos que tratar. E nesse caso aí, muito provavelmente vai ter que ser feito um tratamento o quê? Clínico.
Sim. Aqui não vai adiantar a questão do aconselhamento bíblico, entendeu? Mas sim um tratamento clínico, entendeu? E aí com administração de medicamentos, enfim, um profissional da área com certeza vai saber mais do que eu. Até porque o pessoal vai dizer hoje, o pastor está todo enxerido, né? Querendo negócio de se meter. Eu só sei da doença da alma, doença do corpo, assim, eu não sei de nada, entendeu? Eu estou aqui só fazendo aqui uma apresentação do programa, viu, gente? Inclusive, pastor, João Adelino estava falando o seguinte, pediu para o senhor comentar um pouco mais sobre essa questão da depressão pós-parto, né? A gente sabe que é muito comum, o senhor estava falando, né? Situações que a gente nem espera, por exemplo, o caso de uma mulher ter um filho, né? Um caso de muita alegria, mas pode haver alguma variação, né, na perspectiva da mulher que leva ela a desenvolver um quadro depressivo. Então, exatamente. E aí? Veja, essa questão é interessante. Eu estava até conversando com o Isdene, ela agora já está se lembrando que a gente estava conversando. Porque a pré-pauta a gente prepara em casa, viu, gente? Eu fico conversando com as minhas em casa. Veja, nessa questão da maternidade, né? Existe até uma visão equivocada das pessoas e que infelizmente é passada, que é aquela visão romântica. Sim, eu gosto disso, é sabe? verdade. Aquela visão romântica da maternidade. Eu não estou aqui, pelo amor de Deus, desfazendo da maternidade. Muito pelo contrário, até porque é bênção divina. Com certeza. Agora, sejamos realistas. A gente sabe de tudo que vai se mudar nas mulheres, né? Principalmente ali após o parto. A questão da amamentação, das noites perdidas de sono, né? Da adequação à nova realidade. Então, isso pode gerar uma tristeza profunda. Até mesmo uma perda de simpatia em relação até à criança. E não é que seja maldade, pecaminosidade da mãe, jamais, entendeu? Até porque ela é mãe, entendeu? Agora, todos esses fatores contribuem por causa da nossa fragilidade, inclusive a nossa fragilidade emocional, que não é igual a todas as mulheres. Umas mulheres, elas possuem mais fibra em termos emocionais, outras nem tanto. E não é por culpa dela, elas foram constituídas elas foram construídas dessa forma. Então, no caso como esse, de toda essa mudança que a mulher passa, entendeu? Principalmente nos primeiros meses da maternidade, pode gerar sim esse quadro. E aí, a necessidade tem que ser alguma coisa em conjunta, não só do apoio da família, no caso do irmão em Cristo, dos irmãos em Cristo, aqueles com mais sabedoria, e até mesmo um tratamento psicológico, um tratamento mais específico, uma administração de remédios que não prejudique nesse processo de amamentação. Então, isso pode acontecer devido a todos esses fatores. Eu não fui mulher, e também não sou, né? E nem você, né? Mas eu acredito que as mulheres que já passaram pela maternidade sabem o que estou falando, com certeza sabem. Eu digo no caso de marido que a gente acompanha, né? E a gente sabe do drama que acontece principalmente nos primeiros meses. Sim. Mas faz parte, Deus vai prover também recursos, isso aí não resta a menor dúvida. Eu acho que Jéssica especificou aí. Sim, veja aí se ela... Jéssica falou que a logoterapia é do Viktor Frankl, que leva em consideração a fé do sujeito, quando para nós a fé não é uma simples crença. Em algumas ênfases apenas o inconsciente é analisado. E ela fala lá em cima mais uma vez, por vezes tratando a fé do paciente algo à parte que não seria necessário trabalhar em sessões terapêuticas. Eu vou procurar ler mais sobre... Inclusive ela aconselhou, vale a pena até para os pastores ler sobre a logoterapia. Mas pelo que ela colocou aí, né, de considerar apenas a fé, eu não gosto disso porque nós somos pessoas integradas. Sim. Né? Então a nossa fé vai interferir nas outras áreas. Nada que é feito de maneira separada quando se trata do ser humano, eu acho que seja adequada, porque nós somos um todo, né? Então, considerando só esse aspecto aí, tentar separar, a gente já vê que não é uma coisa muito boa, porque a gente tem que trabalhar como um todo, né? A nossa fé e as consequências e os resultados dessa fé na nossa vida. Então, só por aí, Jéssica, eu vou pesquisar mais um pouco, mas só nessa questão de querer dividir em relação à fé, eu já fico um pé mais meu atrás, mas eu vou pesquisar, ok? Muito bem. Novo Testamento, talvez o Judas Iscariotes. Porque Judas Iscariote é tão ruim que eu nem me lembrei dele. Isso é uma desgraça, entendeu? Mas é um exemplo mesmo, entendeu? Que no caso ele teve a depressão, não tratou porque era um perdido e terminou se perdendo mesmo, entendeu? E aqui só considerando que ele não era salvo, viu? Sim. Cristo disse aqui que havia dentro os discípulos, né? Entre os 12, lá em João, né, quando ele está celebrando a ceia, que um era do diabo. Então, a gente não conta os 12 como Judas. Ele estava ali feito arroz, só acompanhando, mas ele não era parte integrante dos 12. Então, muito obrigado aí, Judas. Eu acho que só tem Judas, né? Se tiver outro, me ajudem aí e coloquem, ok? Muito bem. Pastor, falando de uma questão mais prática, né? Hoje, por exemplo, se a gente encontra um irmão
que passa por depressão, como é que a gente pode pensar em começar a ajudá-lo, né? E como que a gente pode recomendá-lo em questão de tratamento, como é que a gente pode pensar nesse Eu acho sentido? que, em primeiro lugar, Aline, é necessário a gente poder, numa conversa bem franca e aberta com ele, despertá-lo. Porque muitas vezes você está numa situação como essa e nem sabe que está. Então, muitas vezes há necessidade de nós fazermos essa abertura de mente, entendeu? Até mesmo em conversas com ele de maneira bem franca. Eu sei que cada caso é um caso. Existem pessoas que nós temos uma abertura maior, outras não. Existem aquelas que são mais afeitas a receber conselho, outras não. Então, a abertura de visão, né, a questão do aconselhamento, em apontar, em enxergar o problema, da mesma forma como acontece com determinadas situações onde você vê o irmão pecando. Não estou dizendo aqui que depressão é pecado, estou só usando aqui o mesmo padrão, né? Então, o que é que você deve fazer? Abrir os olhos. Abrir os olhos. E talvez seguindo até aquele princípio de Cristo, né? Se ele não te escutar, chama outro. Se não, quem sabe falar para a liderança: ó, pastor, fulano de tal, agindo assim, assim, dessa maneira. Será que não era necessário uma conversa mais específica? O senhor, como autoridade da igreja, alguém que ele tem um respeito maior, mas nunca deixar passar batido. Isso aqui talvez nunca. Ou procurar um familiar, entendeu? Ou seja, alguém que possa fazer essa ponte, essa ligação, para que assim a gente possa ajudar. Deixar para trás é que a gente não pode, entendeu? De uma forma bem sábia, com muita sabedoria, com muita oração, mas e fazer urgente. Porque há determinados casos, a gente vê aí que uma depressão não curada leva a suicídio. Então, às vezes, como a gente diz na linguagem popular, por falta de um grito, a gente perde uma boiada. Então, às vezes, a gente tem que fazer e fazer mesmo, entendeu? E, pastor, e hoje em dia também tem crescido muito a questão do aconselhamento bíblico, né? Hoje existem muitas pessoas tratando, recriminando a psicologia, dizendo assim: a psicologia não presta, a gente precisa, como crente, fazer só aconselhamento bíblico, né? Que tem toda uma série de estudos hoje, que tem crescido inclusive no Brasil um movimento sobre isso. Então, o cristão que está passando por depressão, ele deve buscar só aconselhamento bíblico ou ele deve tentar conciliar os dois, né? Como que a gente deve pensar sobre o aconselhamento bíblico nessa perspectiva? Veja, essa questão do aconselhamento bíblico, ela tem suas raízes lá nos Estados Unidos, Jay Adams. Inclusive, eu até já fiz referência aqui em relação dos livros que ele escreveu, A Vida Cristã no Lar. E eu disse e reitero, né? Para mim é um best-seller nessa questão da família. Já não comum com ele, com o pensamento que ele tem em relação aos tratamentos, né, de doenças da alma, em relação, sobretudo, à questão da depressão. Tem muita coisa boa, mas num abraço de um todo, né? Inclusive, ele desenvolveu aquilo que se chama do tratamento noutético, né, que é justamente em relação à mente, o aconselhamento. E os centros de aconselhamento lá nos Estados Unidos que ele desenvolve, que ele administra, são sempre por essa linha, entendeu? Por quê? Você tem um tratamento bíblico, você tem um aconselhamento, você tem todas as instruções que você usa a palavra para poder assim ajudar o irmão, mas caso o problema dele seja um problema químico, hormonal, biológico, somente o tratamento bíblico ele não vai resolver, entendeu? Às vezes é uma falta de direcionamento, inclusive em relação à sua vida aqui comum, que a Bíblia vai ajudar, mas talvez não vai ser o completo, não vai ser o todo, também vai ser ineficiente. Então, a questão exclusiva do tratamento, do aconselhamento bíblico, ela é prejudicial porque nem todos os casos são restritos para esse tipo de tratamento. Podem envolvê-lo ou não. Então, ser taxativo, dogmático em relação a isso e ver apenas essa forma de tratamento é que eu não acho legal, porque nem todo caso vai se encaixar com essa realidade. Tem até um livro de David Murray, O Crente Pode Ter Depressão. Ele mostra que um dos princípios que a gente deve utilizar no tratamento da depressão é que a gente não pode ser dogmático. O que é ser dogmático? É você ter a sua verdade absoluta. Isso é isso, não vai se mudar, não vai se alterar, e você tem que seguir esse caminho. E ele aconselha, nessa questão específica da depressão, um princípio que a gente deve adotar é que nós não podemos ser dogmáticos, porque via de regra, quando você é dogmático, você vai ser preconceituoso. Se você não está fazendo do meu jeito, você está fazendo errado, e talvez você pense que detendo uma verdade muito grande para falar dessa forma. Eu acredito que não seja esse um bom caminho, ok? Certo. Agora vai ajudar, com certeza vai ajudar, a depender da situação, vai ajudar. Veja, no caso mesmo de uma mãe, né, que teve uma depressão pós-parto,
É extremamente importante você mostrar aquilo que a Bíblia ensina, da bênção da maternidade, da bênção dos filhos, até para que a concepção dela, daquele momento que é de dor, que é um momento de mudança, ela possa visualizar algo melhor lá na frente. Então isso faz parte da nossa instrução. Então, trabalhando aqui esse caso específico, né, de uma depressão pós-parto, a questão bíblica, ela deve ser inserida, ela deve ser introduzida, ela é indispensável. Não somente ela, mas sem ela o processo também não vai ser bem sucedido. Certo. Ok? A Jéssica está continuando falando aqui. Ela falou que o YouTube restringe a quantidade de caracteres e por isso que fica difícil de explicar. Fica de parcela, né? Em resumo, ela fala que a logoterapia trabalha todo o sujeito e inclui a espiritualidade, ou seja, não então, afasta a espiritualidade. Eu já mudo aí o meu pensamento, entendeu? Porque se já trabalha todo o sujeito e a questão da fé é importante. Pastor, é importante, entendeu? Eu queria discutir, acho que a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, mas eu queria... Fizeram até uma sugestão semana passada, foi Sara, não sei se Sara Rocha está aí. Ela disse, pastor, bota até 9h30. Chuva de perguntas, vamos mudar a pergunta que a gente fica até 9h30. Veja que a Aline está emprestada hoje, se ela se arretar e for embora, eu fico sem ninguém para apresentar. Eu boto Debinho, então Mateus estão aqui. Podem vir para cá. Mas vamos lá. Eu queria perguntar ao senhor em relação à depressão e a relação com o pecado. O senhor falou isso bem brevemente e eu queria que a gente tratasse um pouquinho sobre isso, né? Em qual momento que a gente pode associar a depressão ao pecado? A gente, por exemplo, tem o caso, né, de Davi, que Lucas inclusive falou sobre isso, quando Davi peca, né, com Batseba, tem um filho e Deus diz que vai tirar aquele filho, né, por meio do profeta Natan. E aí conta-se na narrativa bíblica que Davi, ele chora profundamente, né, lamenta, pedindo de uma forma de tristeza profunda ao ponto que os servos dele veem ele no chão, querem levantar, ele não quer se levantar, não quer comer, né? Então, isso tem alguma coisa a ver com a relação de depressão, pecado, e como é que a gente vê isso para os nossos dias hoje, a relação do pecado e a depressão, como é que a gente pode explicar isso de maneira mais clara? Veja bem, há casos depressivos que são ocasionados pelo pecado, aí você usou um exemplo específico, claro, né, que no caso é o exemplo de Davi. E aí quando eu vejo essa questão de Davi, eu não só observo essa questão do drama, em relação à criança, se iria sobreviver ou não, mas até todo esse processo pelo qual ele passou, que via de regra, a gente tem uma interpretação equivocada ali daquele evento de Davi. A gente pensa que foram acontecimentos concomitantes, né? Eles foram concomitantes, não, sequenciados, um logo após o outro, mas não. Quando Davi caiu e pecou, adulterando com Batseba, usando indevidamente seu cargo, mentindo, fazendo todo tipo de desgraça, até chegar à confrontação que ele teve com Natan, passaram-se meses. Então é nesse interregno de tempo, é nesse período de tempo que ele escreve o Salmo 32. E no Salmo 32 a gente percebe a descrição de uma pessoa depressiva por experimentar as consequências do pecado na sua vida. Ele tinha transgredido a lei de Deus, tinha adulterado como rei, tinha usado indevidamente seu cargo, e aquilo ali ficou martelando na sua consciência, porque nós sabemos, nós que somos servos do Senhor, quando nós pecamos e quando nós não damos o remédio aos nossos pecados, a consciência nos acusará. Sim. Paulo vai falar isso lá em Romanos, entendeu? O próprio Espírito também vai testemunhar contra nós nesse sentido. Então essa foi a experiência dramática pela qual Davi passou durante todo aquele período, e foi culminar com a perda do seu filho. Então, onde é que o pecado se insere aí? Se insere justamente no fato dele ter desobedecido a lei de Deus, ele sendo um homem segundo o coração de Deus, ele sendo rei, ele ter usado o benefício que Deus lhe havia dado de dirigir a nação para que pudesse satisfazer os seus próprios desejos. Então, quando acontece isso na nossa vida, quando de maneira deliberada transgredimos a palavra, não damos o remédio aos nossos pecados, isso vai gerar em nós uma profunda tristeza, porque a vida do cristão, a vida do salvo, ela não é mais compatível com a vida de pecado. Isso não significa dizer que a gente não vai pecar mais, vamos, até porque a gente não aceita o perfeccionismo como doutrina, né? Sim. Mas a gente não vai ter mais o prazer, a gente não vai viver deliberadamente no pecado. Quando isso acontece, Deus ele vai usando seus recursos para nos contristar. Se nós vivemos uma vida de pecado e não sentimos isso, eu até duvido se de fato nós somos salvos. Então o que aconteceu com Davi foi isso: confrontou a lei de Deus, desobedeceu a sua lei, teve consequência, e ele sentiu na sua alma, sentiu nos seus ossos, conforme ele fala lá no Salmo 32. E aí todo aquele processo doloroso foi culminado justamente com a perda do filho, onde ele tinha aquela esperança que a criança não morresse, não falecesse,
Mas seria até ruim, né? Aqui eu estou trabalhando dentro de uma questão hipotética, né? Se aquela criança, ela nascesse, ficaria ali como símbolo do pecado, né? E Deus terminou tomando aquela criança para si. E depois deu Salomão. Natan depois ficou criando. Então, você observa ali que fez parte da pedagogia para que Davi pudesse escrever o Salmo 32 durante o período e o 51 quando ele confessou o seu pecado. Então, aquilo ali serve de exemplo daquilo que nós sentimos pelo pecado não confessado e a depressão que ele gera na nossa vida. Ok. Pastor, nós estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Jéssica botou mais coisa aí, ó. Continuando de falando. parcela aí, ó. Em O que resumo, eles chamam de existencialismo, aquilo que dá sentido à sua vida. Em resumo, a logoterapia trabalha o todo sujeito, incluindo a sua espiritualidade. Se trabalhar a espiritualidade, eu vejo a espiritualidade de uma maneira positiva. Em que sentido, né? Naquilo que nos leve às nossas crenças e valores. No caso de um cristão, né? Sim. No caso de um cristão. Porque se você for trabalhar a espiritualidade, a depender da religião, é meio complicado, né? É por isso que cada caso é um caso. No caso de um cristão, dele ter sido e dele ser bem doutrinado, que também tem isso, que é um outro complicador, eu acredito que vai ajudar. Inclusive, pastor, é um tema bastante interessante da gente de ser estudado posteriormente. A logoterapia tem crescido muito entre pessoas que estudam psicologia e são cristãs hoje no Brasil. Então muitas pessoas têm se mostrado nas redes sociais adeptas da logoterapia. Alguns fazem críticas, né? Mas então é um assunto com certeza, que a gente deve estudar. Vou dar uma pesquisada. Sim. A gente está chegando ao final do nosso bate-papo. O senhor tem mais alguma coisa a acrescentar dentro de todo o nosso conteúdo que a gente falou? Algumas recomendações finais que o senhor tem feito para Eu fiz algumas anotações aqui, dá uma apostila, só para não me perder. Mas eu acho que não, Aline. Eu acho que a gente conseguiu vencer bem um assunto. Talvez a gente poder realmente fazer essa reclassificação em relação às ações práticas, né, que a gente deve ter no combate à depressão. Por exemplo, se ela for devido a alguma questão de ordem física, né, do nosso corpo, eu acho que é muito interessante a gente poder nos readequarmos, né, porque via de regra a gente vive, como a gente falou, né, uma vida sedentária, a gente não tem cuidado com a nossa alimentação, a gente trabalha muito, dorme pouco, pelo menos alguns são assim, né? Eu acredito que nesse caso a gente tem que estar fazendo essas correções na nossa vida. Se você vê que é algo prejudicial, o seu estilo de vida, e que ele pode promover esse malefício na sua vida, então nós temos a obrigação, partindo do princípio daquilo que a Bíblia nos ordena, de nós cuidarmos do templo do Espírito Santo. Porque o nosso corpo, ele não é uma coisa de só menos, né? Porque senão você acaba absorvendo aquela visão grega, né? Sim. A alma vale tudo e o corpo pode ser jogado fora. Não, nós somos um ser integrado, entendeu? Verdade. O nosso corpo vale, tanto é que a Bíblia diz que ele é templo do Espírito Santo. Então nós temos essa obrigação, que muitas vezes a gente não tem esse cuidado, né? E o crente, muitas vezes ele é tido como glutão, como bebedor, né? Porque já que ele não bebe bebida alcoólica, ele mete o pau na comida, mesmo que isso prejudique o seu corpo, até mesmo lhe proporcionando depressão. A gente não pode ser assim, a gente deve ter autocontrole. Então a gente deve corrigir, né? Se a nossa depressão for decorrência de questões físicas, da gente readequar a nossa vida e nos sujeitar a uma boa vida no sentido físico, para que a gente não venha ser acometido desse tipo de problema. Se for uma questão de ordem cerebral, a gente se sujeitar, né, aos tratamentos que nós temos aí à nossa disposição, né, através da psiquiatria, da psicologia, da própria medicina, para que a gente possa realmente resolver esse problema. Se for de ordem espiritual, reconhecermos, né, que ser depressivo não é ser pecado, não é ser pecador, né? A gente é pecador por outras coisas, não por isso, entendeu? Porque se a gente tentar ocultar isso e a gente querer fugir dessa realidade, a gente acaba entrando num fosso bem maior, pensando que somos super crentes, quando na verdade nós não somos. E no nosso caso, que somos cristãos, uma vez que a nossa depressão era de ordem espiritual, buscar o recurso da oração, o recurso da palavra, sermos sinceros com Deus, né, mostrando aonde nós estamos nos entristecendo, nós estamos sofrendo, para que Deus possa, pela sua palavra, pela sua graça, nos remediar. A gente vê muito isso na Bíblia, né? Os salmos que Davi escreve dentro desse contexto depressivo, o próprio Salmo 77 que foi escrito por Asaf. Então, da gente ser sincero com Deus, mostrar onde a gente está sofrendo, colocar diante dele, para que pela sua graça ele possa estar nos auxiliando, ele possa estar nos ajudando, trazer a nossa memória aquilo que pode nos dar esperança,
O profeta Jeremias fala isso, né? Sim. Então a gente tem tantas verdades da palavra, aquilo que nós somos em Cristo, aquilo que nós somos através da nossa salvação, para que a gente possa revigorar a nossa mente, para que a gente possa fortalecer o nosso espírito e assim nós nos levantarmos. Até porque é bem interessante nessa questão da depressão, o termo depressão, ele é extraído da geografia, né? Que significa baixa, né? É você realmente baixar. Então, de nós nos levantarmos a partir daquilo que nós somos em Cristo Jesus. E aí fazer uso da igreja, fazer uso da comunhão com os santos, para que assim a gente possa ter esse recurso, nós somos salvos, nos fortalecer e assim sairmos dessa situação, porventura triste, que estejamos a atravessar. Então, corrigir, se for de ordem física, se for de ordem psicológica, psiquiatra, se for de ordem espiritual, se for de todas elas, para que assim a gente possa saber lidar com essas coisas, vencer, para que assim a gente possa ajudar a outras pessoas. Então, é o conselho final que nós damos aos nossos irmãos, os nossos amigos aí que estão a nos acompanhar. Deus os abençoe e até o próximo bate-papo SCM, se o Senhor assim nos permitir. Amém. Deus abençoe.